só, Pedrosa, os jogadores do Vasco terão 10 dias de folga. Então isso faz parte do planejamento do clube durante a pausa da Copa do Mundo de Clubes. Rodou. A janela durante a Copa do Mundo de Clubes será agitada no Vasco. O planejamento do Cruz Maltino é de realizar mudanças no elenco após a partida contra o São Paulo no próximo dia 12 pelo Campeonato Brasileiro. O Cruz Maltino dará uma folga de 10 dias aos atletas durante a competição, enquanto trabalha em mudanças no grupo. A ideia é de que novos jogadores se reapresentem junto ao restante do grupo a partir do dia 21 de junho. E até lá, saídas também devem ser confirmadas. As movimentações no mercado passam também pela chegada de um novo diretor de futebol. O Vasco espera definir o nome nos próximos dias e vai ouvir o técnico Fernando Diniz para realizar ajustes no elenco. O time de São Januário está na 15ª posição do Brasileiro com 10 pontos, mesmo número de pontos do Fortaleza, que é o primeiro time da zona de rebaixamento do campeonato. Pedrosa e o Ryan? Tô com medo de não dar tempo, já vou direto. Vamos lá. O Ryan, ele foi convocado para a seleção sub-20, é um jogador essencial, titular, inclusive. O Vasco gostaria muito que ele tivesse permanecido aqui para ele fazer um período de treinamentos com o Vasco da Gama até a partida contra o São Paulo, mas lembrando, é muito importante a gente ressaltar que data FIFA é obrigatório. Não tem como o clube, não vou liberar, não tem essa. Ou você entra num acordo com a federação, ou você libera o jogador. E nesse caso, para o Vasco da Gama, perder o Ryan é ruim porque ele é uma peça crucial do Fernando Diniz. Mas ele vai ter 3 amistosos lá, um hoje contra a Islândia, o outro contra a Coreia do Sul e contra a Arábia Saudita. E o Vasco montou uma logística especial, com voo fretado e tudo mais, para ter o Ryan aqui no dia 11, treinando no dia 11 e tendo a oportunidade de jogar contra o São Paulo no Morumbi no dia 12. Então, apesar do Ryan não estar treinando com o Vasco nesses dias, ele vai poder atuar contra o São Paulo no Morumbi na próxima partida. E bom, Pedrosa, ter essa logística para ele, né? Sim. Ele é a peça hoje, ele é o grande personagem do jogo do Fernando Diniz. Assim, a gente tem outras peças importantes, que é muito coletivo o jogo dele, mas ele é o cara que mais aproveitou, vamos dizer, essa era Diniz. É o que mais cresceu. É o que mais cresceu, essa é a palavra. Sem dúvida. Mais cresceu. É o que mais cresceu e, para mim, é um jogador que, a cada momento, a cada jogo que passa, ele vai se tornando um atleta com mais confiança. Porque futebol, eu sempre falei isso aqui, talento o Ryan sempre teve. O que faltava, às vezes, era uma chacoalhada mesmo. Sim. De, cara, acorda, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que evoluir sem a bola. E ele tem evoluído a cada momento. E sobre a folga, eu até assisti uma entrevista do Luiz Henrique falando sobre isso. As pessoas, às vezes, confundem. O cara vai folgar depois de uma derrota. Luiz Henrique do PSG? Luiz Henrique do PSG, o técnico. Treinador. O cara vai folgar 2 dias, 3 dias. Gente, a folga é essencial para aquele atleta se recupere mentalmente. Sair daquele ambiente que muitas vezes está carregado, que muitas vezes é de pressão, para aquele cara ficar com a família, dar uma viajada, espairecer, isso também faz parte do trabalho, também faz parte da saúde mental do atleta. Então, tem muita gente que reclama de folga. Folga é importante, tão importante quanto o treino. Muito. Você tem que pensar aí do outro lado da tela o seguinte, o futebol é a sua grande paixão, né? O seu hobby. Mas para esses caras aqui é o trabalho deles. Perfeito. Imagina aí o teu chefe, a tua chefe, não te dá nem um dia de folga, nenhumzinho, nunca. Você passar domingo a domingo trabalhando, que é quase o que esses caras têm feito com esse calendário. Tem uma folguinha ou outra depois de jogo e tal, mas é complicado. Aí você ter uma folga um pouco mais extensa, o que a gente pode chamar aí pro Vasco de intertemporada, né, Vene, que é o que vai acontecer, é interessante demais, muito para você recarregar as energias e a mente também, né? Eu, recentemente, vi uma série sobre o tenista Carlos Alcaraz, na Netflix, inclusive, muito boa. Você não precisa gostar de tênis ou do Alcaraz. E tem um episódio que acontece justamente isso. Ele vira para o staff dele, para os treinadores e fala, eu vou para Ibiza curtir 2 dias de festa. Mas como assim? Daqui a uma semana você tem um campeonato super importante, Roland Garros. É muito importante, eu vou para Ibiza, eu preciso desses 2 dias porque eu estou surtando. Ele foi para Ibiza, curtiu 2 dias de festa e foi campeão no campeonato. Por quê? Ele estava mais leve na concepção dele. Pedrosa. Isso aí, Pedrosa, Vene. Sou eu. Qual é a série de quem que você falou?
Carlos Alcaraz, o tenista. Inclusive, Isso aí é tua série. final de semana, eu vou ficar sábado e domingo lá em Ilha Grande. Aí, viu? A Ibiza do Pedrosa. Porque eu tô chegando no meu limite. Ilha Grande, a Ibiza de Lucas Pedrosa. Verdade. Olha aí, É ó. mais bonito que Ibiza. É, eu também inclusive. acho. Mário Bittencourt fez uma breve análise. E agora vamos passar várias informações do Vasco da Gama para todos vocês. O que mais tem agora é atualizações envolvendo o mercado da bola. A primeira delas é a do NT Vascaínos, né? A torcida Vascaínos. Eles passaram uma informação muito importante que é a seguinte, ó. Vasco já estaria fechado com 2 jogadores que faltam só fazer exames médicos para assinar. E um deles seria atacante. A outra posição não sabemos ainda, não tem a informação ainda, segundo as notícias do Na Torcida Vascaínos. A verdade é a seguinte, que o Vasco precisa de reforços, todo mundo já sabe. Mas não adianta você ir no mercado, buscar um reforço e, por exemplo, esse reforço ser mais do mesmo. O Vasco, com o alívio da folha salarial, tirando ali o Payet, Capasso, Souza, o Maxime, que já tinha saído anteriormente. Com essa brecha na folha salarial, o Vasco tem condições sim de buscar novos reforços, de preferência reforços que sejam livres no mercado, reforços que possam chegar sem o Vasco ter que pagar algum valor para a equipe, né? No caso, se for livre no mercado, fica tudo mais fácil. Agora, quem são esses nomes? E aí gera aquela expectativa para o torcedor do Vasco, porque, assim, são nomes que realmente vão chegar para ajudar ou são nomes que vão simplesmente chegar para compor elenco? E o Vasco da Gama, juntamente disso, tem que fechar com o seu novo diretor de futebol. E a informação que o Gilbert tinha passado era... Ele passou que era o Bruno Spindel e o Eduardo Freeland, que é do Avaí, que são as opções para o Vasco. Porém, o que saiu nesse momento, né, foi ontem, na verdade, que saiu no GE, é que Bruno Costa, ex-Fortaleza, é o favorito para ser o novo diretor de futebol do Vasco da Gama. O cara que vai ficar responsável pelas negociações para suprir, digamos assim, a demissão que foi realizada do Marcelo Santana. E ainda, segundo notícia, né, até o Amadeu falou na CBF que a ideia era até sexta-feira, ou seja, amanhã, dia 6 de junho, para que o Vasco pudesse finalizar, enfim, essa negociação com o diretor de futebol. E isso aí é um efeito dominó, porque se você busca um diretor, o diretor vai diretamente nos atletas, negocia o mais rápido possível e fica tudo mais fácil. Agora, você fechar com os jogadores e depois buscar o diretor não é a melhor maneira para se levar o futebol, para se administrar o futebol. Então, para mim, realmente tem que ver esse diretor de futebol para que depois disso consiga acertar as negociações, até para ver também se o jogador não tem nenhum problema com o diretor. Tem muita situação ali de bastidor que tem que se resolver. Então, acho para mim que o ideal seria ter o diretor primeiro e depois sim negociar os jogadores. Em relação a Léo Jardim, nada ainda de renovação. O Vasco segue tentando, busca a renovação com o goleiro, que é muito importante para o Vasco já há mais de 2 temporadas. Porém, como o Vasco da Gama não tem a certeza que o Léo Jardim vai ficar na equipe, o Vasco já começa monitorando alguns goleiros. E segundo informações do El Deportivo lá da Colômbia, é que o arqueiro Álvaro Monteiro, que é figura, né, que é goleiro titular do Milionários e também é um goleiro que é sempre convocado para a seleção colombiana, ele estaria no radar do Vasco da Gama. Bom, pelo feedback que eu tenho recebido desse goleiro, é que é um baita goleiro realmente, é um cara que chegaria para o Vasco para assumir a titularidade.
mas tem que ver, será que o Léo Jardim realmente não vai renovar com o Vasco? Será que ele vai? Como que vai ficar essa situação envolvendo o goleiro do Vasco da Gama? O Vasco propôs ali mais ou menos 800 a 900 mil mensais para o Leonardo César Jardim, mais conhecido como Léo Jardim, porém até agora nenhuma resposta. O staff, na verdade, nenhuma resposta positiva, né? O staff nada de aceitar, o Léo Jardim também nada de aceitar, e aí fica nessa lenga-lenga. Não sabemos se o Léo Jardim ficará ou não na equipe do Vasco da Gama. Você priorizaria um novo reforço, novo goleiro, ou tentaria a renovação com o goleiro Leonardo Jardim? Quero saber a sua opinião relacionado a tudo isso. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho, tamo junto e é nóis! Fui!